Hoje eu vou falar sobre uma questão de 2015 da segunda fase da UBI, que é a Olimpíada Brasileira de Informática. Bom, o problema se chama impedimento e ele quer que seja feito um programa que seja capaz de determinar, dadas as posições dos jogadores em um campo de futebol, se houve ou não impedimento. Para isso, ele começa com uma explicação sobre o que é o impedimento, e ao final dessa explicação, ele dá a condição para que haja esse impedimento, levando em consideração a posição de 3 jogadores que na situação foram chamados de L, R e D. E qual é essa condição? A condição para que haja impedimento é que a posição R de um jogador seja maior que 50 e, ao mesmo tempo, a posição L de outro jogador seja menor que a posição R e que essa posição R seja maior que a posição D de outro jogador. E como vocês podem ver aqui, como ele já dá essa condição, não há necessidade de entender como funciona ao certo essa lógica do impedimento. E descendo aqui na tela, ele fala primeiro qual deve ser a entrada. A entrada deve ser uma única linha contendo os 3 inteiros L, R e D, que são as posições dos jogadores. Depois ele fala qual deve ser a saída, que também deve ser uma única linha contendo um S, caso haja impedimento, ou um N, caso não haja. Mais para baixo, nós temos as restrições, que são os valores que as minhas posições podem assumir, que no caso são entre 0 e 100. Depois disso, nós temos os exemplos que vão ser usados depois para fazer os testes. E para fazer a solução, eu usei um compilador online mesmo e já deixei a solução aqui para explicar como eu fiz. Então, primeiro eu importei essa biblioteca, que é uma biblioteca padrão da linguagem C. Ela fornece apenas um conjunto básico de operações e é a única que vamos precisar para fazer a resolução. Em seguida, eu usei o int main. A função main é uma função que serve como ponto de entrada do fluxo de controles nos programas C. Ela pode retornar um inteiro para o sistema operacional e para isso a gente usa o int main. E ao final usamos o return para encerrar a função main e passar um inteiro para o sistema operacional. Depois disso, eu declarei as variáveis, que no caso dessa questão são do tipo inteiro. E abaixo eu usei a função scanf. A função scanf é utilizada para fazer a leitura dos dados formatados e guardar nas variáveis. Aqui eu coloquei o %d porque minhas variáveis são do tipo inteiro, sendo que eu também poderia ter usado %i. Depois eu coloquei esses i comerciais com as variáveis para indicar os endereços delas. Em seguida, eu usei o if, que é um comando de decisão. Ele permite que uma parte do programa seja executada apenas quando uma condição for verdadeira. Então, se a condição for satisfeita, isso é, se ela for verdadeira, a lista de instruções que está entre as chaves será feita. Se a condição não for satisfeita, se ela for falsa, então serão feitas as instruções que estão dentro do else. Nessa situação, de acordo com o que o problema deu, se a condição que ele forneceu, que é o R maior que o 50, o L menor que o R e R maior que D for verdadeira, eu vou usar um printfs. E o que é esse printfs? O printf é um comando usado para imprimir informações. Ele exibe os valores na tela que são as saídas. Ou seja, aqui, se a condição for satisfeita, eu vou exibir um S na tela, que de acordo com a questão quer dizer que houve impedimento. E se não for satisfeita a condição, eu vou usar um printfn, que quer dizer que não houve impedimento. Depois eu vou usar o return 0, como eu disse, o return é usado para encerrar a função main e passar um inteiro para o sistema. E aqui eu usei o return 0, que indica ao sistema que o programa foi bem sucedido. E cada outro número retornado indica o código de uma condição de erro. E vale lembrar que todas as chaves que eu abri eu fechei, porque elas determinam o meu bloco de dados, que são usados para determinar as linhas de código que devem ser executadas pelos comandos ou funções. E agora eu vou testar o programa com um dos exemplos que foram dados ali na atividade. Eu vou usar o primeiro exemplo, que é o 35, 60 e 75, que tem a saída N. Bom, colocando os valores, agora eu vou dar Enter e saiu um N, que é o que estava lá no meu problema. E agora, para eu ter certeza, eu vou submeter minha solução aqui no próprio site da UBI.
Aqui eu coloquei a linguagem, já coloquei o arquivo com a minha solução e vou submeter. Bom, tem que aguardar um pouco para corrigir. Está aí o resultado da submissão, compilação correta, ou seja, a minha solução está toda certa. Todos os testes que foram feitos deram ok. E o total foi 100 pontos de 100 possíveis. Então é isso, gente. O vídeo acaba por aqui. Obrigada.